Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e que estejamos bastante receptivos às bênçãos desta manhã, essa oportunidade de poder contar com mais um dia de existência terrena, né? Aquilo que nós almejamos tanto lá no plano espiritual que acontecesse, e aconteceu aí, no meu caso já há 57 anos, vocês aí, a idade da Terra, né, Ricardo? Já se passaram todo esse tempo. Essa palestra da felicidade, eu já falei aqui há uns 4 anos atrás, mas hoje, em contato com as pessoas, parece que esse tema está sendo mais oportuno nessa época, né? Nesse período que nós estamos passando de transição, de mudança, e esse cenário político que nós vemos hoje, o Brasil atravessando. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso hoje, tá? E dentro do tempo que nos é permitido, vamos ver se a gente consegue sair daqui com um pouco mais de inspiração, de esperança, né? Para que as coisas aconteçam e que nós consigamos mudar através da nossa vibração, do nosso pensamento positivo, né? Esse cenário que está aí. Eu não sei se vocês têm deparado com essa situação, mas eu tenho encontrado muitas pessoas assim desesperançosas, né? Eu tenho visto muitos amigos, tá? Eurípides Barçanufo disse que é essa hora que nós precisamos ter a esperança. Quer dizer, a desesperança é a falta de esperança, né? E isso acarreta sofrimento, acarreta uma visão, uma perspectiva até negativa do futuro, né? E o futuro está na nossa frente. E a fé e a esperança, né? Fé e esperança, as duas coisas que nos sustentam passar por esse período, seja qual for o que a gente está passando. Doença na família, desemprego, perda de ente querido, ou a própria questão dessa mudança que o país atravessa hoje. Eurípides, quando fala da esperança, ele deixa bem claro, Eurípides Barçanufo, ele fala que a esperança só morre no coração de quem não ama. E ele diz que a esperança é um sentimento que traz a certeza da destinação futura do homem na terra. Destinação feliz do homem na terra. Tá? É um sentimento que se instala em nós como um sinal da presença divina. Esperança é isso. Tá? É esse sentimento que se instala em nós como um sinal da presença divina. Quer dizer, Deus está dentro de mim. Está presente na minha vida. Tá? Então eu posso enfrentar as dificuldades, né? E transformar tudo isso em experiência, em sabedoria. Tá? Então o tema felicidade é isso. Eu coloquei esse quebra-cabeça aqui porque é uma forma da gente entender que a felicidade é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai se construindo aos poucos, né? Ela vai sendo construída por nós. Tá? Ninguém tem essa missão de nos fazer felizes, senão nós mesmos. Tá? Mas vamos trabalhar aqui os slides que eu passei. Hoje eu acordei 6 horas de manhã e comecei já a concluir isso aqui, porque a gente é acordado com as ideias, né? E você tenta dormir e não consegue. Se acontece isso com você, Jair, você quer dormir, mas aquela ideia está lá, vai lá, coloca isso na palestra. Né? Ajuda. Aqui. Bom, é a promessa de Cristo, né? A promessa de Jesus. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Isso já Jesus naquela época dizendo que quando Eurípides fala que é um sinal da presença divina em nós, é esse reino de Deus, é uma conexão com essa ideia do Cristo. Tá? A presença de Deus em nós, com o reino de Deus em nós. Tá? E quando Jesus fala que essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, acima de tudo, essa paz de espírito. Essas coisas aqui estão incluídas tudo aquilo que a gente busca para viver na terra. Tá? As necessidades materiais, até as próprias pessoas. Que às vezes nós acreditamos
que essas pessoas traz o dom de nos fazer feliz. Tá? Mas depois a gente descobre que quem vai nos fazer feliz somos nós mesmos, né? Não são as pessoas. Quer dizer, se eu não conseguir construir a felicidade em mim, quem vai conseguir fazer isso, né? Sendo que aquela pessoa que eu acredito que possa me fazer feliz, também está buscando a felicidade, tanto quanto eu. Tá? O reino de Deus está dentro de vós. Tudo isso a gente passa para mostrar que as Escrituras já apontam o caminho para que a gente encontre um norte, né? Para a gente enxergar essa luz no fim do túnel, como se diz no popular. Tá? No Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 922, né, ele pergunta se a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Então ele pergunta se haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum, né? Uma felicidade que seja o equilíbrio para toda a humanidade. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o cristão, para o ateu, para todo mundo. Tá? E ele fala, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tá? Então veja que fica difícil a gente fazer uma conexão com a felicidade sem pensar no futuro. Né? E tem um dito popular que diz, né, que o futuro é incerto. O futuro é incerto para quem não acredita nele. Porque nós temos uma destinação futura feliz. A gente tem. A gente vai ver logo mais aqui. Tá? Porque Deus favorece com os dons da fortuna a certos homens que parecem não merecê-la? E a resposta é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem que a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Olhando aqui o público, a gente nota que a maioria das pessoas que estão aqui já tem essas informações. Tá? Sim, olhando assim, já são conhecidos aqui, né? Então eu vou passar um pouco mais rápido para a gente chegar na informação, no resultado final dessa palestra que eu quero passar para vocês. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. 5, né? Felicidade não é deste mundo. Quando o Cristo diz aqui, quer ficar com isso? Fala alguma coisa errada. Falei, o que eu falei errado? Pera aí. Vai vir bronca aí. Alô, está funcionando. Agora é legal. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados é felizes os aflitos. Tá? A bem-aventurança é isso. Melhorou, né? Felizes os aflitos. A felicidade não é deste mundo. Então está lá no Evangelho. Tá? Na obra espírita a gente aprende isso. Na codificação. Os mundos, né? Que nós já passamos. O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é esse que a gente está aí em fase de transição, com o mundo de regeneração. O mundo feliz é o quarto mundo, tá? O mundo feliz é o quarto mundo. Né? É uma coisa que a gente precisa entender, né? O que é felicidade e o que é alegria. A felicidade, ela está ligada à satisfação íntima. Né? Tem uma fala do Divaldo que não está escrito, mas eu assisti uma palestra dele e eu copiei palavra por palavra do que ele disse na palestra. E Divaldo fala assim, que a felicidade decorre de uma consciência tranquila, que se baseia em atos corretos e em atitudes certas. Essa felicidade dá-nos um coração pacificado, porque é o coração em harmonia, sem os receios depressivos do passado e sem a ansiedade tormentosa do futuro. Tá? A super interessante, em 2013, ela lançou uma matéria, uma revista inteira sobre o funcionamento do cérebro.
e uma parte que fala dos tormentos que a humanidade vive hoje, né? Depressão, estresse, insônia, inquietação, síndrome do pânico. Isso tudo tem ligação com as incertezas, com as inseguranças. Tá? A gente pensa muito no dia de amanhã, como se o dia de amanhã fosse o último dia. E que ele fosse o único que é decisório na nossa vida. Tá? Aqui a gente vai entender que o nosso amanhã se estende ao infinito. Tá? Então é isso que gera todo esse estresse, essa insônia, as síndromes que nós vivemos hoje. É essa falta, essa insegurança, né, de instabilidade. Tá? A gente não tem essa garantia que vai chegar amanhã, o nosso chefe vai chamar e dizer, olha, nós estamos passando um momento difícil aqui na empresa, vai ter um corte, lamento muito, mas você está não tem mais essa segurança. Tá? E a gente vai trabalhar essa ideia, que a esperança nos dá essa segurança de futuro. Tá? Mundo feliz é o quarto mundo, e mundo celeste e divino, né? Morada dos espíritos perfeitos. Aqui a gente entende a questão da grandeza de Deus, né? Sabedoria divina. Né? A felicidade pressupõe, ela antecede a perfeição. Tá? Ou seja, nenhum espírito consegue chegar à perfeição para ter condições de morar no mundo celeste sem antes conquistar a felicidade. Então, às vezes a gente pensa que a felicidade é o nosso destino final, né? Não é? E não é. É a perfeição. E não vamos chegar à perfeição sem antes conseguir a felicidade. Então, essa questão da felicidade é satisfação íntima. Aquilo que a gente tem quando conquistamos algo é alegria. Porque esse algo que a gente conquista é passageiro, é transitório. Tá? Essa questão ligada às coisas materiais, né? O bom emprego, tá? O carro zero, a casa dos sonhos. Então nos dá alegria. Porque se eu não tiver a felicidade íntima, eu não vou conseguir nem ser alegre. Nem alegria eu vou ter. Se eu não tiver essa busca pela felicidade interior. Tá? No Evangelho, no capítulo 6, diz que todos os sofrimentos, tá? Que são misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Tá? Justiça e misericórdia de Deus. Tá? Eu estou falando isso porque talvez esteja passando na nossa mente às vezes essa diferença, né? Porque você está falando em felicidade, mas eu estou tão infeliz, estou tão inseguro. Então a ideia é fortalecer o nosso sentimento que a felicidade, ela existe, ela está aí, ela está presente, mesmo neste mundo. Tá? Mas precisamos buscá-la dentro de nós. Então, se estivermos passando por alguma experiência que julgamos ser infeliz, tá? Nós, como Espírito Eternos, o que nos cabe fazer? Tá? Entender que Deus é justo, e se Deus é justo, a causa do nosso sofrimento também é justa. Não é, Meire? O que nos compete, então, ao entendermos isso? Tá? É dar um fim útil ao nosso sofrimento. É isso, uma finalidade útil. Tá? A compensação que Jesus promete aos aflitos da terra somente pode realizar-se na vida futura. Sem a crença na vida futura, esses ensinamentos não teriam sentido. Tá? Aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se
os que os escutam. Tá? A felicidade mais perfeita é aquela sustentada no exercício da virtude. E a mais perfeita virtude é a sabedoria. Esse foi quem disse, foi Aristóteles. Tá? Essa frase aqui é muito atual, vocês devem conhecê-la, mas eu passo aqui. Eu tirei o nome do autor, porque você vai pesquisar o autor, tem Dalai Lama, tem Buda, tem Jin, não sei o quê, tem um monte de nome. Tá? Então, a maior frase é importante, não importa o seu autor. Mas os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Tá? Sabedoria, né? Felicidade às avessas, tá? É quando nós encontramos, então, ou buscamos a felicidade naquilo que, na verdade, não traz felicidade. Aí a gente vê isso um senso comum hoje. Tá? A pessoa que busca a felicidade, mas é a felicidade às avessas. Tá? Na atualidade ocidental, felicidade parece ter assumido valor de gozo dos sentidos. Tá? Doné. Mera satisfação de necessidades biológicas. Nós temos um corpo biológico, mas somos espírito. Tá? A necessidade do espírito não é a mesma do corpo. Tá? Biologicamente, todos nós somos iguais. Temos orelha, olhos, braços, temos corpo físico, tem cabelo, um mais, outros menos, né? Tem olhos. Mas, historicamente, todos nós temos a mesma essência, a espiritual. Tá? Embora somos diferentes no corpo, mas somos iguais na essência espiritual. Tá? Então, as mesmas necessidades que eu tenho, todos têm, né, do ponto de vista espiritual. Tá? Como o desejo não pode jamais ser morto, a felicidade pautada no gozo é relativa e desemboca fatalmente em seu imposto, no seu oposto, que é a infelicidade. Tá? Então, a gente vê hoje pessoas sendo infelizes porque buscou a felicidade naquilo que não traz. Né? Nos vícios, na bebida, na satisfação do prazer somente, né? Do gozo material, tá? Sem buscar essa transcendência da alma, do espírito. Tá? Nada contrário à lei de amor prospera, disse Leon Denis. Então aqui vem um happy hour, né? A ideia de você... Assim, a gente pode até saber que isso funciona, mas desde que tenha o certo equilíbrio, né? O certo equilíbrio. Porque quando você está na mesa de um bar, tomando aquela cerveja, né? Geladinha, naquele calor, tá? O álcool, ele atua diretamente, é um efeito biológico, tá? Físico, atua diretamente nos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Tá? Atua ali direto. Mas a própria providência divina já colocou no homem dispositivos naturais para que esse equilíbrio fosse conquistado. Que é a fé, a esperança, tá? A confiança no futuro. Só que isso é futuro, né? Às vezes leva meses, anos, até séculos. A gente não, a gente quer a satisfação do prazer imediato. Ou seja, eu não quero ser feliz amanhã, quero ser feliz agora. Então, as pessoas usam o álcool, usam a droga para conseguir isso, mas aí desemboca no oposto, que é a infelicidade. E você vê hoje pessoas sofrendo, né, com relação ao alcoolismo, os vícios, né, que atormenta, a própria ambição, né, a própria ambição, que vamos falar também um pouco sobre isso. Então, não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento.
porque os momentos passam e a vida continua. Tá? Então aqui eu vou entrar agora um pouco no cenário político do Brasil. Tá? Essa questão que nós estamos atravessando hoje. Então essa pesquisa foi feita até 2015. A questão da evasão. Né? O povo brasileiro está deixando o Brasil e buscando outros países. Essa reportagem disse que tem pessoas que estão literalmente deixando tudo aqui e começando tudo do zero num país que julga ser mais promissor e que dará condições dessa pessoa ser feliz. Tá? Então, subiu 80% de 2016 para cá o número de brasileiros que deixaram o Brasil, né, porque não estão satisfeitos, né, com a situação vivida hoje pelo povo brasileiro, o cenário político, econômico que nós atravessamos. Eu mesmo, conversando com os amigos, conheço várias pessoas que estão optando por esse caminho. Tá? Tempestades não duram para sempre. Vai passar. Porque existe um planejamento reencarnatório. Né? Nós não estamos vivendo no Brasil por obra do acaso. Nós não caímos do plano espiritual aqui sem um planejamento divino antes. Tá? Se olhar por esse ponto de vista somente político, pelo cenário político, talvez justifica. Né? A gente assiste a televisão e a gente fica indignado, né, com essa questão que parece que o povo perdeu a força, né? E tudo se concentra na mão dos poderosos, né? Que decidem por nós, o nosso destino, né? Então eu vejo a televisão e eu vejo a questão dos milhões que são desviados, né? Dos bilhões que são desviados. E a gente pensa então nessa destinação futura do homem, né? O futuro espiritual, né? A vida futura, o mundo feliz que está lá na frente. O prazer, a busca pelo prazer momentâneo. E realmente tem, né, uma condição financeira boa, tem jatinhos, tem, né, uma mordomia incrível. Né? Eu estava vendo uma reportagem falando sobre os gastos do poder político, né, de Brasília, né, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, só o que gasta de salame, estava nessa matéria, de salame, dá para alimentar 45 mil merenda escolar. Tá? Só o que gasta de salame. Né? E agora saiu a matéria que na televisão, saiu, né, que o Senado e a Câmara dos Deputados custam mais de R$1 milhão por hora. 20 e poucos milhões por dia de 24 horas. Tá? Então pegar todo esse prazer, né? Parafraseando aí, um político já desencarnado, né? Ele disse o seguinte, que por tudo isso, que a fama, o luxo, né, o dinheiro, mas conquistado dessa forma dá, ele diz assim que, no meu ponto de vista, eu detestaria estar no lugar deles. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Tá? Então essa tempestade vai passar, o Brasil vai voltar a prosperar, tá? E com cara eu vou voltar depois, né? Quer dizer, quando o Brasil precisava de mim, eu fui embora. Agora que prosperou, eu volto. Né? Como que fica isso, a minha consciência? Né? Eu fui dar minha contribuição lá fora, e o momento que o país precisou de mim, eu não estava presente. Eu saí de casa. É igual o filho que sai de casa, porque a família está passando por dificuldade. Aí quando a família prospera, ele quer voltar. Tá? Então, essa frase do Mário Quintana eu acho legal.
essa questão, quando a gente fica intrigado, né, e zangado com os políticos, e fazendo um link com essa situação política do país, Quintana diz, né, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Então essa é uma sabedoria incrível, né? Eu passarei, eu sou livre. Eu posso comer pastel na feira. Você pode comer pastel na feira? Alguém vai falar, lá a Mary está ali, né? Não é? Porque é terrível, né, não poder comer um pastel na feira, não é triste? Não é verdade? E tem uns que não pode. Aqui agora, para encerrar, eu vou tratar desse tema aqui, do livro Francisco de Assis. Tá? É um tratado mesmo de felicidade, tem numa parte desse livro. Por que Francisco de Assis? Interessante, né? Quem leu a obra de Francisco de Assis? Nasceu por volta de 1182, mais ou menos. Não tem uma data precisa do nascimento dele. Pode ser uns anos para frente ou para trás, mas foi nessa época. Né? Francisco de Assis. Giovanni de Pietro Bernardone, filho de Pedro Bernardone. Homem riquíssimo na Itália, na região de Assis ali. Mercador de tecido. Homem com uma fortuna incrível, e ele teria tudo assim, para ser, como se fosse hoje, um playboy da época. Né? Sim, uma fortuna grande. E a gente sabe a história dele já, que ele larga toda a riqueza e vai viver na pobreza. Né? Ali no Vale dos Leprosos, vai viver no meio passar dificuldades. Num trecho do livro, o Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, relata um momento em que Francisco de Assis, com um grupo de franciscanos, né, estão ali conversando, e esses franciscanos começam a fazer perguntas para ele, diversas perguntas. E numa determinada pergunta, um dos franciscanos, então eu denominei de depende de nós a sua conquista, a felicidade só depende da gente. Tá? Frei Cândava, dotado de alta inspiração, dignou-se a perguntar assim falando: Pai Francisco, desejaria ouvir alguma coisa no que tange à felicidade? Francisco de Assis, meditativo, respondeu com emoção. Aqui agora ele começa a traçar um tratado de felicidade mesmo, para a gente poder sair daqui, podemos sair daqui com essa inspiração, né, do que é a felicidade. E se por algum motivo eu estiver passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, ou souber alguém que esteja passando isso, que está inquieto, que está a fim de deixar o país, né? Muitas pessoas estão partindo realmente para essa situação, né? De uma tristeza, de um abatimento, e levar então essa informação. Tá? Então, realmente esses franciscanos, eles não entendiam. Como é que pode uma pessoa dotada de uma questão financeira invejável, né, de um poder financeiro, largar tudo e viver na miséria? Quer dizer, o que é a felicidade para você? Como se fosse assim essa pergunta, né? Quer dizer, se você tem tudo para ser feliz, com dinheiro, e você larga o dinheiro e vai viver na miséria, então o que é felicidade para você? Tá? Essa pergunta é como se perguntasse assim para as pessoas que buscam a felicidade somente na conquista das coisas materiais. Tá? Então vamos refletir agora nas respostas de Francisco de Assis. Ele diz aqui, ó, felicidade, meu caro companheiro, por enquanto, tá? Quando ele fala aqui por enquanto, quer dizer que tem um futuro, né? Ela é coisa do futuro. Tá? Felicidade, meu caro companheiro, por enquanto, na terra, somente temos notícia da sua beleza e do seu estado permanente de bem-estar. Bem-estar, é manter a serenidade em meio a toda essa turbulência. Né? É aquela história que o nosso amigo Paulo contou aqui, Paulo Lara, ele contou essa palestra aqui e falou sobre, você lembra daquela palestra da pintura do rei?
mandou fazer os 2 quadros, né? Um que representava a calma e o outro representava um quadro que representasse a calma. E um trouxe um quadro pintado, uma paisagem exuberante, né? De sol, de arco-íris, de pássaros, de flores, e o outro desenhou a tempestade, né? E naquela tempestade tinha um pássaro ali, né? Suportando a tempestade. E o rei escolheu aquele quadro da tempestade como melhor, e ele fala, né, que felicidade não é, né, a paz não é viver somente na prosperidade, mas saber manter o equilíbrio nas adversidades. Tá? Porque às vezes um momento prepara o outro. Tá? A gente não pode se julgar infeliz na prosperidade, ou seja, a gente não pode se julgar feliz na prosperidade e nem infeliz nas adversidades. Porque às vezes um momento prepara o outro. A Terra tem essa questão. Tá? Então é um estado permanente de bem-estar. Depende do esforço de cada um no pleno exercício do aprimoramento. Ela é e nunca foi doada. É conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. Tá? Esse calvário são as provações, são as dificuldades, as experiências que todos nós experimentamos, né? Enquanto estamos nesse mundo. Tá? A felicidade não é comprada nem vendida. É acumulada de passo a passo, pelas linhas de oportunidade que a vida nos oferece, em todos os momentos. Tá? Refletindo essas palavras, nós vamos nos encontrar nelas, que é tudo que a gente passa, diariamente, tá? Na nossa vida. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Tá? Porque ele está falando de felicidade, não está falando de alegria. Tá? De felicidade. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, mas para tanto temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas, na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos. Tá? Quem são esses inimigos? O ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho e o egoísmo. A batalha maior é contra isso. Tá? Dificilmente a gente vai conseguir a felicidade nas coisas se não vencermos esses desafios em nós, dentro de nós. Tá? Porque sem vencer isso, nós seremos infelizes em qualquer situação. Na riqueza ou na pobreza. Tá? Então vê-se pessoas ricas aí, com dinheiro, e se suicidando, e sendo mais infelizes do que aqueles que vivem nas adversidades. Tá? São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Muitas criaturas há que desanimam na busca da felicidade, por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Então, quando recorre-se então a recursos artificiais. Tá? Essa felicidade que ele promete é futuro, é tempo. Começa agora e vai, né? Quer dizer, se você tem pressa, quer colher com pressa, planta couve. Planta couve. A couve nasce rapidinho. Mas vem as ervas lá, as ervas não, as pragas, né? E danificam rapidinho. Quer uma coisa mais sólida, planta carvalho. Dura 50 anos, mas nenhuma tempestade derruba. Tá? Quem busca no YouTube um vídeo que chama O Homem que Plantava Árvores. É incrível esse vídeo, é um desenho animado. Tá? Ali é uma sabedoria incrível. O Homem que Plantava Árvores. Ele é dublado, né, em português. É incrível isso, esse vídeo. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência
demorando às vezes tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos. A pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser. E nunca mais a perderemos de vista. E ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Ele encerra aqui esse texto, tá? Giovanni de Pietro Bernardoni. A felicidade, ela existe. Ela existe. Tá? Ela está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Inútil procurá-la por fora, se não encontrarmos dentro. Tá? Nós poderíamos até chamá-la de satisfação íntima. Ela aumenta na mesma medida e na mesma proporção que eu fizer a felicidade do próximo. Ou seja, quanto mais pessoas eu me esforçar para fazer feliz, mais eu serei feliz também. Aliviar dores, trabalhar sinceramente para o bem da humanidade, são alguns, dos inúmeros benefícios e recursos que podemos conquistar já nesta existência, a fim de que a felicidade alcance o nosso coração e seja a nossa companheira para toda a eternidade. Então, resumindo em poucas palavras, eu ouvi essa frase e achei interessante. Onde que nasce a felicidade? A felicidade nasce onde morre o egoísmo. É aí que ela nasceu. Então que a gente possa refletir sobre isso hoje, tá? Nesse cenário que nós estamos vivendo de mudança. O Brasil vai melhorar, tá? Fica aqui no Brasil que vai. Não, quem quiser optar por isso, tudo bem, a gente não tem, vamos prender ninguém. É opcional isso. Mas fica aqui, Vamos esperar. Vamos ajudar o Brasil a melhorar com o nosso pensamento, Vamos diminuir esse pessimismo que está cada dia pior. Não está. Deus está no comando de tudo, Nós somos meros instrumentos e que sejamos nós instrumentos dessa mudança, dessa transformação. Obrigado pela atenção de vocês e que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas.